Graça e paz a todos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, nós vamos agora, Senhor, ministrar a Tua palavra, e eu peço a Ti, Deus, que eu saia de cena e o Senhor Espírito Santo tome o controle de tudo que vai ser dito aqui neste lugar. Pai, que o Senhor venha encontrar coração, Pai, como terra fértil, para que dê frutos, Senhor, a 100, a 60, a 30 por um, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Vamos estar meditando em Mateus 16, a partir do verso 24. Acho que você podia pôr aqui, ó. Não, aqui. Amém? Então diz a palavra do Senhor assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que algum há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? O tema dessa pregação é: a missão do cristão nasce da cruz. No momento que você entender a mensagem da cruz, você vai saber que tem uma missão nessa terra. E essa missão, ela está linkada ao reino de Deus. Amém? A trajetória de Jesus Cristo até a cruz é a maior demonstração do grande amor de Deus por nós. O Senhor Jesus, ele passou por uma via dolorosa, amados. Ele foi colocado numa cruz por nossa causa. Quando Adão e Eva pecaram, todo mundo conhece a história, todo mundo sabe da história, mas quando Adão e Eva pecaram, já havia um plano elaborado de Deus, porque Deus não é pego de surpresa, tá? Deus, ele já tem tudo elaborado. Então, ele já sabia, ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia que Adão e Eva iam pecar. E então, quando eles pecaram, ele não queria que eles pecassem, mas ele sabia que eles poderiam pecar. Então, ele já tinha Jesus Cristo para morrer por nós. E quando Jesus desceu a essa terra, sabe, amado, vocês lendo a história de como estava o mundo na época que Jesus chegou aqui, é muito triste. Uma era intertestamentária, aonde ninguém mais servia a Deus, aonde as pessoas faziam da maneira que elas queriam, e o domínio era romano, um domínio cruel. E Jesus desceu a este mundo assim, para morrer por nós. E hoje não está diferente o mundo, tá? Desse jeito. Sabe? Então Jesus, ele passou por uma trajetória de sofrimento. 3 anos. Jesus nasceu, quando ele completou 30 anos, Jesus então começou o seu ministério público aqui na terra. E no 33º ano, foram 3 anos, Jesus estava ali, no Getsêmani. E ali, então, ele foi levado para ser crucificado por nós. Então, quando ele estava ali para ser crucificado por nós, ele já foi derramando o perdão na cruz por nós. Então,
a maior demonstração de amor de Deus por nós é seu filho pendurado no madeiro por nossa causa. Essa é a maior demonstração de amor. Então, a trajetória de Jesus até a cruz é Deus dizendo: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. É Deus falando amor para nós, declarando amor por nós. Amém? Então a cruz é sinal e reconhecimento da salvação dada por Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ela é o lenho da vida, porque ela é o madeiro. Mas não é a madeira, mas é o que ela significou. O Filho de Deus foi ali crucificado por nós. Nós chegamos à salvação por meio da cruz. Jesus veio a este mundo nos apresentar seu reino e implantá-lo através do amor. Amados, vocês têm ideia de como é o reino de Deus? Vocês têm ideia? Vocês já pegaram a Bíblia, já esmiuçaram ali para entender como é o reino de Deus? Porque é para lá que vocês vão, ou não vai? Eu vou. Mas você sabe para onde você vai? Quando você vai comprar uma casa, o que é que você faz? Você vai olhar o terreno, você vai olhar a casa, você vai ver que é bonito. Mas vocês não pararam para olhar pelo Espírito como o que é esse reino? Porque ele é sobrenatural, ele é muito lindo. É a nossa visão, a nossa mente humana é incapaz de mensurar como é o reino de Deus. O que nós conhecemos é aquilo que Jesus nos apresentou. É o que nós conhecemos do reino de Deus. Então Jesus, ele veio a esse mundo nos apresentar seu reino. Mas ele disse que nós vemos agora como um espelho. Depois nós veremos como verdadeiramente ele é. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós vamos ver dessa maneira. Diz a palavra de Deus que Jesus veio como um semeador. Oh, aleluia. Diz a palavra assim: um semeador saiu a semear. Jesus, esse semeador. Ele saiu a semear o seu reino, a pregoar a sua palavra. E ele diz que essa semente caiu em vários solos. Esses solos, eles representam o nosso coração. Esse solo. Porém, um solo, só um, era terra boa e fértil. E quando a palavra do Senhor caiu, ela começou a frutificar. São a história de grandes homens de Deus, em todos os tempos, em todas as eras, que não mediram esforço, deram sua vida para que o evangelho continuasse. Sabe, amado? E é este fruto que caiu nesse solo do seu coração que tem que frutificar. Tem que frutificar, amados. Sabe? E esse coração que Jesus conta é o meu e é o seu. Jesus conta conosco. Sabemos que a missão está no coração de Deus desde a queda do homem. Desde quando o homem pecou, missão se estabeleceu no coração de Deus. E ele falou: eu vou resgatar esse povo caído. Deus, ele não nos deixou e não nos entregou a nossa própria sorte. Amém? Ele sempre cuidou da sua herança. Ele sempre cuidou. Então, Jesus foi o maior missionário. Amados, a palavra missionário significa enviado. Amém? Então ele foi enviado, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, Jesus, ele passou por toda essa agonia na cruz por nós. Então a mensagem da cruz, amados, é essa: amor e salvação. Essa é a mensagem da cruz. E nós precisamos entender essa mensagem na nossa vida. Então, depois da crucificação e ressurreição de Jesus, ficou para nós a incumbência de semear as boas novas da salvação. Então, Jesus, ele deixou por nossa conta
Aí alguém já me perguntaram, já me falaram, algumas pessoas, muitas, mas eu não tenho dom de evangelizar. Eu quero dizer algo para você, não precisa, porque Jesus não mandou você ter dom. Ele falou que é para você ir, é para você pregar, é para você alcançar almas, é para você salvar. É isso que ele diz. Ele não fala que você tem que ter dom. Então, ele deixou para nós essa incumbência de semear as boas novas da salvação. E diz a palavra do Senhor: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que sério, gente. Se você sabe que alguém está precisando de uma palavra, que alguém está se perdendo, você tem que ir até ele para falar de Jesus. Porque não é só a necessidade de alimento, mas principalmente a necessidade da salvação. Essa é a prioridade para nós. As outras coisas nós vamos acrescentando. Amém? Portanto, precisamos estar pronto com a palavra para levar aos cativos a libertação de Cristo. Oh, glória! A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, amado. Quem eram os cativos que estavam aqui? Era eu e era você. Nós estávamos ali e o Senhor olhou para nós com esse amor lindo e Ele nos salvou, Ele nos libertou. Sabe, quando Jesus ele morreu na cruz, ali ficou uma fonte aberta na cruz para derramar o sangue a todo aquele que nele crê, a todo aquele que queira ser salvo. Ali está, pronto. Jesus morreu por todos. Mas a salvação só vem para aquele que quiser. Ele morreu por toda a humanidade. Mas a salvação não é para tudo. É só para aquele que o aceitar como o único e suficiente Salvador. Amém? Então, nós precisamos entender. Precisamos refletir sobre a nossa caminhada cristã na perspectiva da cruz de Cristo. Eu já disse, você já parou para pensar? Qual o significado da cruz de Jesus na sua vida? Qual é? Jesus disse bem assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu faço uma pergunta: é fácil servir Jesus? Não é, irmão. Não é fácil. Não é fácil até você entender o que a Bíblia manda você fazer. Porque quando a Bíblia diz que é para fazer, nós fazemos. O problema do cristão é que não faz. A gente não faz tudo o que a Bíblia nos manda fazer. Então ele diz, negar a si mesmo. Gente, negar a si mesmo é muito sério. A gente nega o outro, mas não nega a Deus, mas não nega a gente mesmo. É muito mais fácil você negar Deus do que você se negar. Mas Jesus não diz que é para negar ele, manda negar a gente. E ele diz assim, dia a dia. Quer dizer, o que é negar? É você combater a sua carne, gente. Quando nós aceitamos Jesus, sabe o que acontece? A velha natureza, ela fica aqui, adormecida. A velha natureza não sai, não. Não pensa que eu aceitei Jesus, Jesus veio e arranca a velha natureza e joga fora. Ela está aqui. Porque a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. É a velha natureza que está dentro de você. É você militando contra as suas vontades, contra as suas concupiscências, contra tudo aquilo que na velha natureza você podia fazer. Agora você não pode. Tudo nós temos que pendeirar para a gente não pecar contra Deus. E aí? E aí? Então Jesus disse, se negue a si mesmo dia a dia. Será que a gente tem feito isso? Tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Fala para mim. A nossa, tem pessoas que falam, a cruz é meu filho. Não, não, a cruz não é seu filho. A cruz é meu marido. Não, não, não é seu marido. Está enganado quem fala que a cruz é o marido, que a cruz é o filho, a filha, o irmão. Não, meu amado. A cruz é tudo que você tem que tirar de você. É toda a velha natureza que você tem que vencer. Essa é a cruz. Não é o seu filho.
Seu filho é bênção. Seu pai é bênção, sua mãe é bênção, seu irmão é bênção. Teu esposo, sua esposa, todos são bênçãos, não são cruz. Aprenda a conviver com todas as situações, vencendo dia a dia. Sabe? Ele diz assim, olha, se você negar a si mesmo, eu vou ser o primeiro, eu vou ser a primazia na sua vida. Né, presbítero? Se a gente se negar, sabe o que acontece? Quando a gente não se nega, a gente é a primazia. Quando você está fazendo só a tua vontade, você é a primazia. Deus está lá, ó, no cantinho. Mas no momento em que você nega a si mesmo, porque, ó, negar a vontade da gente dói. Não é? Não é fácil, não, você negar a sua vontade. Então, eu fico pensando aquelas pessoas. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer o nome. Ela levou 7 anos, ela se converteu, mas ela levou 7 anos para parar de fumar. E ela pegava, comprava um cigarro, fumava um, jogava no vaso, dava descarga. E disse, agora eu paro. No outro dia ela estava fumando de novo. E assim foram 7 anos de luta. Foi fácil para ela? Que luta que essa mulher passou? Mas ela venceu, porque ela perseverou. Ela perseverou. Então, naquele momento em que ela estava lutando, ela falava assim, que ela sentava na cadeira e dava aquelas baforidas. Ai, que delícia. Naquele momento, quem era a primazia? Era ela. Ela. Porque ela não estava conseguindo. Até o dia que ela venceu para a glória do Senhor. Então, a cruz do Senhor não é, amados, peso, mas ela é uma escola para nós. Jesus diz para nós participarmos com Ele das aflições. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ai, meu Deus, quantas aflições a gente passa, né? Mas se a gente tiver fé e força no Senhor, a gente vence. Por isso precisamos seguir Jesus mais de perto. Sabe o que acontece? O que significa seguir Jesus mais de perto? Às vezes a gente acorda de manhã, você não é capaz de orar, não precisa nem dobrar o joelho, pode ser sentado mesmo, mas você tem que chamar Ele primeiro para você, estar pertinho de Jesus e agradecer. Eu faço isso, eu gosto de estar orando. Durante o dia, ore. À noite, antes de dormir, ore. Mas tem gente que acorda, passa o dia, dorme, passa o segundo, passa o terceiro. Aí ela lembra, ai meu Deus, eu ainda não orei. Isso aí é muito ruim. Você precisa chamar a atenção de Jesus para você. Sabe por quê? Que quando Jesus saiu, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele procurou foi Maria Madalena. Você sabe por quê? Porque Maria Madalena chamava a atenção dele. Eu fiquei pensando esses dias, eu falei, Jesus, não teve a Maria que ungiu lá os pés do Senhor, né? Não teve a Maria, mãe lá de Betânia, que ficava sentada nos pés do Senhor? Mas o Senhor foi primeiro para Maria Madalena. Todas estas outras eram preciosas para Deus. Mas Maria Madalena, ela fez uma diferença muito grande. Sabe por quê? Ela constrangeu o coração do Senhor a ponto dele falar, eu vou aparecer primeiro para ela. E você precisa constranger o coração do Senhor para que Ele venha primeiramente a você. Aleluia. Em nome de Jesus. Então é muito importante nós entendermos que somos mais que vencedores. E por sermos mais que vencedores, o Senhor nos tornou responsável para ir até os confins da terra para levar a palavra dEle. Aleluia. Quantas mulheres seguiam Jesus? A Bíblia diz que muitas mulheres, Jesus era sustentado pelas mulheres. E muitas mulheres que seguiam ele, sabe, ela levava a palavra dele com esmero, com zelo, e chamava a atenção do mestre. Quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, ele nos manda ir. Olha que interessante. Vocês lembram que o tema é a missão do cristão nasce na cruz? Esse é o tema. Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos manda ir. Lembra que eu disse que tem muita gente que acha que ir é dom? Mas é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Vá!
Jesus não fala assim, ó, espera ele vir até você, não, até você para você falar de mim. Não, ele fala, vai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando nós vamos até uma alma, até um povo não alcançado, e sagrado o coração do Senhor, o que é um povo não alcançado? Amados, um povo não alcançado não é aquele que não conheceu Jesus, não é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Um povo não alcançado é aquele que não aceitou Jesus. Esse é o povo não alcançado. Porque às vezes a pessoa pensa que só é povo não alcançado lá na Índia, lá no Paquistão. Não, aqui no Brasil, aqui mesmo no Mossoró, nós temos pessoas não alcançadas. São aquelas que não alcançaram, não aceitaram Jesus. Esses são o povo não alcançado. Amém? Existe uma janela chamada 10x40, quem já ouviu falar? Essa janela 10x40 é onde estão os países que não aceitam o evangelho. E os que aceitam é numa minoria e acaba matando aqueles que aceitaram Jesus. Nós temos aqui, ó, Coreia do Norte. Amado, Coreia do Norte é um rei que manda. O rei que é Deus. Há 2 semanas, 50 jovens estavam numa sala assistindo um programa. Como não foi comunicado para eles, foram mortos. Simplesmente por estarem assistindo um programa. Mas não foi comunicado ao rei. Esse é o país em que eles vivem. Então, nós temos a Eritreia. A Eritreia é 0%. Não tem evangélico na Eritreia. Não tem. Qual é o nosso papel, amados? Orar. Porque nós não podemos ir lá. Mas nós podemos orar, nós podemos ir lá através das nossas orações. Eritreia 0%, não é permitido. Os poucos que ali estavam, eles já acabaram. E as mortes lá são feias. Por último, eles pegaram uma jovem que era cristã, pegaram 2 carros e amarraram uma aqui, outra aqui, as pernas e os braços. E eles saíram assim, rasgando a pessoa ao meio, uma jovem de 32 anos. É fácil servir o Senhor num país de liberdade. É fácil servir ao Senhor aqui no Brasil. Por enquanto, é fácil. Mas vocês não sabem o que é esses países da janela 10x40. Vocês não sabem o que é igreja perseguida. Eu trabalho há muitos anos com missões. Há muitos anos. E eu estou sempre atenta. Porque, olha, eu choro quando eu sei a maldade que o mundo está vivendo. A maldade. A Mauritânia é um dos países cruéis, irmãos. 0% de evangélico também. Quando eles descobrem que tem algum evangélico, eles vão lá e matam a família todinha. Para não ficar um remanescente. E assim o mundo, assim caminha a humanidade. Sem Cristo. Querendo Cristo, mas não podendo ter Cristo, sabe? E nós estamos aqui, não valorizando aquilo que o Senhor nos deu, que é a liberdade. Nós somos um povo livre, amados, mas essa liberdade vai acabar. Fiquem atentos, porque ela vai acabar, tá? Então, há um desafio para nós cristãos. Se não podemos ir, nós podemos orar. Nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos marchar em favor desses países, dessas vidas, dessas pessoas que estão morrendo ali, através da nossa intercessão. Há um apelo de Deus para a igreja. A tarefa não é fácil, o trabalho é árduo. Mas eu e você, quando nós aceitamos Jesus, não precisamos ter falado, mas no momento em que nós dizemos para Deus que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós declaramos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você não falou, mas o ato de aceitar, você falou. Eis-me aqui. Porque quando você aceita Jesus, Ele está contando contigo aqui nessa terra.
Ele está contando com a tua boca, com os teus pés, com o teu braço, com os teus olhos. Ele está contando contigo, comigo. Ele está contando, amor, irmãos. Então, em João 12, 20, Jesus diz assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele vai produzir muito fruto. Então, se eu e você não morrermos para este mundo, para esta velha natureza, nós vamos ficar. Aí nós vamos ficar. Quando se planta uma semente, passado um tempo, quando você vai cavucar a terra, ela já morreu, ela já está brotando outra semente. Aquela semente que tinha plantado, ela morre, gente, para que nova semente venha brotar. Jesus, quando ele plantou a semente em nós precisamos morrer. Nós não ficamos a mesma pessoa, nós morremos. Quando a planta é plantada e morre, a casca fica ali. A velha natureza também fica em nós, igual eu falei. Mas nós precisamos morrer para o mundo, gente, para que o nosso Senhor Jesus possa contar conosco, para que nós possamos verdadeiramente alcançar almas nesse mundo, almas, porque senão o Senhor, ele diz assim: se você não falar, as pedras vão falar. Ele vai contar com outras coisas. É isso que você quer? É isso que você quer, minha amada, meu amado, que Jesus use outra pessoa para falar? Porque o dia que Balaão saiu montado na mula, era para Balaão falar. E quem que falou? A mula. A mula falou. Sabe? E se tiver que Deus usar a mula de novo para falar, ele vai usar? Não adianta. Jesus, ele é assim. Então, a figura do grão de trigo, ela revela sacrifício de nós deixarmos morrer a velha Francisca, a velha pessoa. É isso que está dizendo. Nós precisamos morrer para o pecado, nós precisamos morrer para a nossa suficiência própria, nós precisamos morrer para o orgulho, nós precisamos morrer para a altivez de espírito, nós precisamos morrer. Mas o que a gente faz? Eu sou a melhor, eu faço, eu sou, eu dou, eu. Eita, chega e espirra gordura, né? Então, quando nós escolhemos seguir Jesus, nós escolhemos entregar para Ele e deixar Ele fazer. Amado, é assim que é a vida do cristão. Olha, sexta-feira eu não estava bem, mas eu vim aqui porque eu tinha um compromisso com meu Deus. Ontem eu passei o dia inteiro mal, hoje também, mas eu estou aqui novamente para a glória do Senhor, porque para mim Deus é a primazia da minha vida. Amém? Se Ele não pode me levantar, se Ele não pode me curar, então Ele não é Deus. Mas como Ele é Deus, Ele me pôs de pé aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender, se nós escolhemos Jesus, é porque Ele nos escolheu primeiro. Jesus nos escolheu primeiro. Deus nos alcançou para que nós pudéssemos alcançar outras vidas. A Bíblia diz assim, uma alma tem muito valor para Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Salmo 49, 8. Uma alma, amados, uma alma. Então, viver a cruz de Cristo é negar a si mesmo todos os dias. É viver a cruz de Cristo. Jesus, ele não teve que se negar. Jesus, ele não precisava morrer por nós, não. Vocês bem sabem disso. Jesus, ele podia olhar ali e falar esse bando de povo na hora que eles estavam lá. Crucifica-o, crucifica-o. Jesus podia ter falado, chega. E se levantar e falar, eu vou voltar para o meu reino. Vocês que se danem aí, mas ele não fez isso. Ele não fez por amor a nós. Amém? Por amor a nós, Ele não fez isso. Então, Ele só deixou exemplo para nós seguirmos. Ele diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo todo dia. Isso exige esforço e amor pelas almas. Oh, glória! Então, existe muito desafio na vida do crente.
muito desafio. E esse desafio foi Jesus que trouxe, viu? Ele venceu todos os desafios e Ele nos capacita também a vencer esses desafios, em nome de Jesus. Então, esse desafio tem que ser vencido. E o maior desafio que precisa ser vencido é morrer para o mundo e viver para Deus. Aí, e agora? Esse é o maior desafio, né? É morrer para o mundo. Como que eu morro para o mundo, gente? Quem gosta de fofoca, não fofoca mais. Quem gosta de xingar, não xinga mais. Quem gosta de falar coisas feias, não fala mais. Enfim, é morrer para o mundo, gente. Isso é morrer para o mundo. Entendeu? Então, Jesus, Ele quer que nós mudemos a nossa vida. Então, ao olhar para a cruz do Senhor, eu e você precisamos. Presta atenção. Porque tem alguma cruz aqui? Você está vendo alguma cruz? Vocês estão vendo? Eu estou falando da cruz espiritual, né? Quando você olha para a cruz, você está olhando para a cruz espiritual. Você está olhando para Jesus, porque quando você olha para a cruz, você olha para Jesus. Tá? A cruz, ela fez parte da vida de Jesus e ela faz parte da nossa vida. Amém? Então, ao olharmos para a cruz do Senhor, eu e você, adquirimos força, fé e coragem para conseguir levar a nossa cruz. É Jesus que nos dá essa força, essa coragem. Sabe, quando Moisés morreu, Jesus chegou para Josué e disse assim: tão somente seja forte e corajoso. E Jesus está dizendo isso para mim e para você. Tão somente, meu amado, minha amada, tão somente sejam fortes e corajosos, porque tudo vai acabar um dia. Eu vou voltar, eu vou buscar você, mas você tem que estar na posição para mim poder te levar. É isso que o Senhor está falando para a igreja. A nossa tendência humana, amado, é buscar tranquilidade, conforto. A nossa tendência humana é não fazer nada que canse. É não fazer nada que demande força. Essa é a nossa tendência humana. Tá? Não que seja errado eu querer descansar, eu querer sentar numa cadeira de balanço. Não é errado isso. Contudo, a caminhada cristã nos remete a uma zona de risco. Preste atenção a isso. A nossa caminhada cristã nos remete a uma zona de risco, a uma zona de teste, de limite, de sacrifício e até a morte. Viu? Está você disposto a morrer por Cristo? Se chegasse agora um pelotão para matar a gente e falasse: quem nega Jesus para a direita, quem não nega para a esquerda. O que você faria, hein? Covardes não entram no reino de Deus. A Bíblia fala: covardes não entram no reino de Deus. Sabe? Então, analisa como que você está servindo Jesus. Como que você está seguindo Jesus. Porque é fácil a gente dizer assim: eu sou crente. Isso é ser nominal. Agora, você seguir de verdade, você fazer o que Ele manda, isso é seguir Jesus. Amém? Então, a zona de conforto nossa precisa acabar para que entre a zona de risco. Viu? Você, cristão, você está na zona de risco o tempo todo, viu? O tempo todo. E se Deus, olha, presta atenção, existe um lugar chamado Ilhas Maldivas. Alguém já viu falar? Ilhas Maldivas. Numa outra pregação anterior, eu falei das Ilhas Maldivas. Nas Ilhas Maldivas, existe um complexo de 300 ilhas. Nesse complexo de 300 ilhas, praticamente 200, eles são antropófagos. Quase não saiu. Eles são antropófagos, sabia, gente? Eles comem carne humana. Então, não é permitido entrar cristão lá, porque eles gostam de carne de cristão. Mas sabe qual é o problema dessas ilhas? Eles não conhecem Jesus e não querem conhecer. Os samoanos, eles eram também. Eles não eram cristãos, não tinham acesso ao evangelho. Mas 2 pastores corajosos um dia visitou Samoa.
foi comido por eles. Mas antes de serem comidos por eles, eles falaram do amor de Jesus. Eles falaram quem é Jesus. Eles falaram o que Jesus fez na cruz. E depois eles foram servidos como banquete. Tá? É brincadeira? A pessoa precisa ser muito corajosa, precisa ter muito Jesus para enfrentar tudo isso. E sabe o que acontece, amados? Existe nessa ilha, olha, presta atenção, mulheres. Numa dessas ilhas, tem o casamento, é realizado assim. A mulher casa com o rapaz e vai para morar com os porcos por 5 anos. Aí depois de 5 anos, o marido traz essa mulher para que ele possa coabitar com ela. E depois que ele vai coabitar com ela, se ela for uma boa esposa, ele cata ela e põe aqui na perna, segura aqui, prende aqui as pernas dela e pega uma pedra e quebra os dentes da frente. E depois ele apresenta ela para a aldeia. E o povo, significa que ela é boa esposa. Se ela não for boa esposa, ela volta para o chiqueiro. Tá? Não são história de carrunchinha, são verdade, gente. Isso se chama Ilha Maldiva, da Austrália. Vocês precisam entender. Eu vou estar trazendo depois mais informação a respeito de missão daqui para frente. Nós precisamos conhecer o mundo em que nós vivemos. Nós somos cristãos, mas não conhecemos nada do mundo em que vivemos. Precisamos. Vocês, mulheres, querem ir para lá? E eu não quero. Eu falei para Deus, Deus, eu sou evangelista, eu sou missionária, eu sou pastora, mas não me manda para lá não, para me ser comida. Vocês entenderam? Então é muito sério, é muito sério. Missão. Por isso que Deus, missão está no coração dele. Você acha que ele não ama essas pessoas? Ele ama. Ele não leva nem em conta o tempo da ignorância deles. Mas alguém precisa ser corajoso para ir lá. Mas se ninguém é corajoso para ir lá, nós podemos ir através da nossa intercessão, amém? Nós precisamos orar. A cruz de Cristo aponta para a morte do nosso eu, do nosso desejo, da nossa vontade, não é verdade? Diz a palavra assim: convém que Jesus cresça e nós diminua. Mas o que está acontecendo? É isso mesmo? Jesus está diminuindo? Nós estamos diminuindo, Jesus está crescendo? É assim? É nada? Jesus está diminuindo e nós cada vez engordando, crescendo. É assim que está funcionando. Sabe? Está invertido. Por quê? Nós estamos vivendo num mundo invertido. No mundo, onde as coisas estão invertidas, os valores estão invertidos, tudo está invertido, tudo. Então nós não vivemos no mundo que a Bíblia manda a gente viver, sabe? A Bíblia nos manda viver no mundo, mas não fazer parte dele, né? Então Jesus, em João 12, 25, diz assim, que quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem ama a vida de Cristo é preservado para a vida eterna. É preservado para a vida eterna. E eu faço uma pergunta para a igreja: até onde você está disposto a perder a sua vida em amor a Cristo, por amor a Cristo? Até onde? Porque é fácil você me responder, eu quero ver na prática. Na prática, é o que eu digo, o Brasil ainda é um país fácil de se viver. Nós ainda temos liberdade. Nós estamos aqui falando de Jesus, não tem ninguém na porta para nos fazer parar. Mas ainda vai acontecer esse dia. Então, aproveite, amados. Vamos aproveitar. Olha, a gente tem passado por momentos difíceis, mas desistir de Jesus jamais. 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 Se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis. Olha, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos.
está falando lá em 1 Coríntios 15, 19. Jesus disse, não somos capazes de abrir mão das coisas por amor a Ele, então nós não somos dignos de ser chamados seus filhos, seus seguidores. Não somos, amado. Não somos. É muito comum a igreja encher, a igreja vir, ouvir a palavra, mas ela deixa a palavra aqui dentro. Não leva para sua casa, para sua vida. Não leva. Infelizmente, não leva. Porque o que nós temos que fazer é ruminar o que aqui você aprendeu. É ruminar o que aqui você ouviu. Levar para casa, gente, para a sua vida. Precisa. A cruz se estabeleceu como caminho para a humanidade, para retorno para a eternidade. A cruz. Quando o homem pecou, havia uma comunhão entre Deus e o homem. Havia. A Bíblia fala que todos os dias Deus ia falar com Adão na virada do dia. Mas essa comunhão foi quebrada. O que aconteceu? Criou um abismo entre Deus e o homem, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, criou-se um abismo. E Jesus foi a ponte que ligou esse abismo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é essa ponte que liga nós a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus é a ponte. Jesus, então, ele conta conosco para nós levarmos os perdidos a Deus. Jesus conta conosco para nós pegarmos aqueles que estão aí caindo no abismo e mostrar a ponte que liga ao céu. Amém? É nós somos os responsáveis por isso. Há um grito de socorro no mundo sedento, sem Deus. Jesus disse que seríamos sal da terra. Não é isso que Jesus disse? Por que o povo lá fora está gritando tudo, comendo comida insossa, comida sem sabor, enquanto nós temos aqui uma comida deliciosa, que é Jesus? É um alimento maravilhoso, delicioso, com sabor, né? Ele disse que nós seríamos o sal da terra, um sal bom, pronto para temperar a vida dos outros. É isso que nós precisamos, mas é isso que está acontecendo? Amados, tem muita gente que tenta destruir a vida do outro através da fofoca, através da maledicência, através de tanta coisa. Isso é salgar? Esse é um sal insípido. Ele não está temperando nada. Ele está estragando o sabor da vida da pessoa. Então, nós não podemos ser sal insípido. Diz a palavra de Deus em Mateus 5,3. Se o sal for insípido, com que se salga? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Imagina que o sal lá em Israel, quando chove ou quando tem muita poeira, eles pegam aquele sal que não vale mais nada e jogam para poder a pessoa andar nas ruas. Por isso que o Senhor fala que joga fora para ser pisado pelos homens. Amém? Então, hoje vivemos um cristianismo que não causa reação nas pessoas. Eita, né? Você fala de Jesus para as pessoas, Jesus, eu conheço a história de Jesus. É assim que as pessoas estão reagindo. Mas por que será? O que está errado? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o que está acontecendo? Não há mais sal em nós? Estamos verdadeiramente liberando o sabor do Evangelho de Cristo? Eu estou falando num contexto geral, não nós aqui, não só de uma igreja de outra, mas no geral, Deus fala que a igreja precisa ser sal. Por causa das igrejas, muitos não querem mais o Evangelho. Por causa de muitos que estão aí fazendo coisas erradas, todos nós sofremos. Por causa de muitos que estão aí trazendo conceitos errados da palavra de Deus, as pessoas não querem. Então, quando você chega, ela já viu o que está acontecendo no mundo evangélico, ela não quer. Vocês estão entendendo? Então, há uma responsabilidade em nós
A missão é responsabilidade da igreja, de forma integral, indissolúvel. E por que as igrejas não estão fazendo isso? Porque as igrejas estão deturpando o evangelho. Por quê? Portanto, é importante orar intercedendo. É uma obrigação nossa orar intercedendo por missão, orar intercedendo pelos que estão na obra, porque tem muito missionário corajoso lá fora, levando o evangelho do Senhor, morrendo. Foi um jovem de apenas 27 anos, amados, sabe? Ele estava lá no Irã e ele foi ousar levar a palavra. Ele chegou lá, ele arrumou um emprego numa fábrica, e aí, quando souberam que ele era cristão, porque ele começou a falar de Jesus, porque não tem. Gente, bate aqui do nosso peito. Falar de Jesus, não adianta. Você pode estar onde você estiver. Ah, vão te matar, mas aqui arde. Tem que arder. Aí a gente fala. E foi o que aconteceu com ele. Ele falou de Jesus. Na hora que ele estava saindo, terminou o expediente, ele saindo, o motorista veio e passou o caminhão por cima dele. Não foi preso, porque ele está matando um cristão. Ele está matando alguém que não tem valor nenhum naquele lugar. Vocês estão entendendo o que é isso? Então a missão é responsabilidade da igreja. Nós precisamos participar da cruz. Precisamos levar almas para Jesus, porque Ele deixou essa incumbência para nós. Somente quem sabe o significado da cruz de Cristo, o significado de levar a sua cruz, a sua, a minha, a sua, então você será capaz de negar o eu e ir a lugares mais inóspitos, a becos, a valados. E aí então, anunciar boas novas do Evangelho da Salvação. Amém? Nós precisamos, amado, dar oportunidade às pessoas que não conhecem a Cristo. Mesmo que ela, no primeiro momento, não queira ouvir. Mas depois ela vai parar, ela vai pensar. Então não pare, em tempo e fora de tempo, insta em falar de Jesus. Em levar a palavra do Senhor ao vizinho, ao parente, ao amigo. Eu tenho um neto que eu oro todos os dias para que Deus venha salvar aquela alma. Eu tenho netos que não são evangélicos e eu oro e eu sei que Deus vai salvá-lo. Eu tenho, sabe por quê? Oração não se faz sem acreditar. Se você dobra o seu joelho e ora para Deus, sem crer no que você está pedindo, então nem ore, nem perca tempo. Eu tenho hora que eu oro e falo, Deus, o Senhor não está me escutando, não. Mas depois eu volto, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, eu sei que o Senhor está. A Bíblia diz que os teus ouvidos estão atentos. Sabe, aquele momento de intimidade com Deus. E só faz isso quem tem intimidade com Deus, tá bem? Só quem tem. Quem não tem, não faz não, tá? Aí, ó, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não ouça. E nem a tua mão encolhida para que não toque. Então, Jesus está com a mão estendida para tocar em mim, para tocar em você. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Aleluia! E para nós encerrarmos essa breve reflexão, em 1999, um grupo, quantos anos atrás, mas ainda o sangue deles ecoa que nem o sangue de Abel. Em 1999, um grupo de adolescente evangélico da Indonésia, na cidade de Ambove, foram para um retiro espiritual. Embora lá eles também tenham algumas restrições, e eles foram visitados por um grupo de vândalos muçulmanos. Durante 5 dias eles estiveram presos na mão desses homens. 5 dias eles ficaram presos. E por fim, um jovem de 15 anos, já na ânsia da morte, ele disse assim, olha, eu sou um verdadeiro soldado de Cristo. Importa então que eu morra. Oh, glória. Importa então que eu morra. Eu sou um bom soldado de Cristo. Que nós possamos, amado, porque esses jovens, eles morreram. Nenhum escapou.
mas eles morreram todos pela causa de Cristo. E eu faço novamente a pergunta, e você? Você morreria pela causa de Cristo ou você negaria? Porque você pode correr o risco de negar e ser morto também, viu? Então, que nós possamos redescobrir o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Em nossa caminhada, na direção da eternidade, na presença de Jesus, nós possamos dizer, sabe, nós servimos ao Senhor com zelo, com amor, e que Ele possa dizer, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali você também estará. Ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Oh, glória! Foi o próprio Jesus que disse que nós que servimos ao Senhor, nós seremos honrados. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, foi ministrada a Tua palavra aqui neste lugar, nesta casa de oração, neste lugar de paz. Deus, que essa palavra, Senhor, ela não venha ser roubada pelo inimigo, ela não venha ser roubada do coração dos Teus filhos, mas que eles, Senhor Jesus, possam ruminar, que eles possam sair daqui, Senhor, pensando o que é, Senhor Jesus, te servir de verdade. Porque o cristão, Senhor, ele entende o que é missão através da cruz do Senhor. Então, que possa, Deus, calar no coração de cada um, que o ID, Pai, é para todos. Que missão está no coração de Deus? Que cada um é responsável, Senhor, para levar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, papai. Meu Deus, abençoe o teu povo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, eu te adoro, Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Adoro o Senhor. Eu te adoro, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada.